Deus abençoe você, muito bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um Ano aqui no canal do Padre Adriano Zandoná da Canção Nova. Sou eu, Padre Adriano Zandoná, bem-vinda. Hoje nós começamos um novo período, gente. Ontem nós concluímos o período do Êxodo, da saída do Egito, do Êxodo, e o povo se estabelecendo, aprendendo a adorar, aprendendo o que Deus esperava deles. E agora nós vamos começar um novo período que é as andanças pelo deserto, o período do deserto, Olha, vai mudar a cor aí, você vai ver na thumb, que é esse card que apresenta aí os vídeos. Você vai ver que agora embaixo vai ter outra cor e do lado vai ter outra cor também, Então tá mudando, é um novo período. E esse período, gente, do deserto, das andanças pelo deserto, começa quando o Israel está acampado ali, continua acampado no Monte Sinai. Eles iam ficar ali um ano antes de entrar, na Terra Prometida. Só que ali em Kadesh Barnea, a gente começa a falar, eles enviaram espiões para olhar a terra de Israel, Foram 12 espiões, um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, na terra de Canaã, para ver se eles poderiam conquistar. Só que eles voltaram muito desanimados, E falaram, não, nós não vamos conquistar, os habitantes lá são grandes, perto deles a gente parece gafanhoto. Então Deus respondeu, se eles não confiavam nele, porque Deus tinha prometido, eu vou dar essa terra a vocês. Já que eles não confiavam e voltaram assim com essa resposta de murmuração, Você está vendo que a reclamação e murmuração atrai muita maldição, tá? Deus respondeu, já que vocês não confiam em mim, vocês vão viver a consequência. Eu preparei vocês, trouxe para dar essa terra. Então ele disse, por cada dia que os espiões ficaram lá na terra, que eram 40 dias, vocês vão ficar no deserto andando por um ano. Então, ou seja, vocês vão ficar 40 anos andando no deserto, sendo que era para vocês entrarem em por causa da murmuração, da reclamação e da falta de fé, Então, olha como isso é sério. A principal figura nesse período do deserto é Moisés, Arão, Moisés e o seu irmão. Moisés e seu irmão Arão, vão ter o papel principal, e a Miriam também, a irmã de Moisés, 40 anos no deserto, gente. O número 40 na Bíblia representa provação, dificuldade, prova, Entendeu? Deus testando, Olha, choveu por 40 dias depois de Noé ter construído a arca, Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, e Israel vai experienciar a provação no deserto por 40 anos, Esses 40 anos, Israel vai processar as leis que Deus deu, para eles lá no deserto, através de Moisés, e vai mudar, a forma de comer, a forma de vestir, a forma de adorar, Vão processar tudo isso, se desprendendo, da mentalidade egípcia, que era uma mentalidade também pagã, Eles vão aprender a ser livres, mas muitos deles vão morrer no deserto também por desobediência, por afrontarem a Deus, Então nós mudamos os livros, lemos hoje Números 1, Deuteronômio 1 e o Salmo 84. Números, capítulo 1. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os homens de idade de 20 anos para cima. Todos os israelitas aptos para o serviço das armas, tu e Arão fareis o recenseamento segundo os seus grupos. Tereis como assistente um homem de cada tribo, das 12 tribos, um chefe da casa de seu pai. Eis os nomes daqueles que vos deverão acompanhar. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naazon, filho de Aminadab. De Isacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúd. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gideão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Azer, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Reuel. De Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos pela Assembleia. Eram os príncipes das suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel.
Depois de terem ajuntado esses homens designados pelos seus nomes, Moisés e Arão convocaram toda a assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram o recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas de idade de 20 anos para cima. Assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés, fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes, segundo suas famílias, e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os homens da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes de idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes, segundo as suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 45.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo as suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Isacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 54.400 na tribo de Isacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos ao serviço das armas, foram recenseados 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, de seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 62.700 da tribo de Dan. Dos filhos de Azer, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 41.500 da tribo de Azer. Dos filhos de Neftali, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Arão com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram um total de 603.550. Quanto aos levitas, porém,
não foram contados com os demais, segundo suas tribos patriarcais. O Senhor tinha dito, com efeito, a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, não porás a soma deles com os filhos de Israel. Confia-lhes o cuidado do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão. Quando se tiver de acampar, o estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão, cada um em seu respectivo acampamento, e cada um perto da sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo, do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo, do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Deuteronômio, capítulo 1. Eis os discursos que Moisés dirigiu a todo Israel, do outro lado do Jordão, no deserto, na planície que se estende defronte de Suf, entre Farã, Tofel, Labã, Hacerote e Dizaabe. Desde Horebe até Cades-Barné, há uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 10º mês, diante dos israelitas, Moisés pronunciou todos os discursos que o Senhor tinha ordenado dizer. Depois de ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que morava em Astarote e Edrai, do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor a lei, dizendo: O Senhor nosso Deus falou-nos nesses termos em Horebe. Tende-vos demorado muito tempo nesse monte. Voltai e parti, tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas. Ide às planícies, às montanhas, aos vales do Negueb, às costas do mar, à terra dos cananeus, ao Líbano e até ao grande Eufrates, rio Eufrates. Eis que vos entrego essa terra. Ide e possuí a terra que jurei dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua posteridade. Eu vos disse nesta mesma época: eu sozinho não posso tomar conta de vós. O Senhor vosso Deus vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo das vossas contendas? Escolhei de cada uma das vossas tribos, homens sábios, prudentes e experimentados, que eu ponha à vossa frente. Vós então me respondestes: é uma boa coisa o que nos propõe. Tomei, pois, dentre vós, homens sábios e experimentados, que pus à vossa frente como chefes de milhares, de centenas, de cinquentenas e de dezenas, bem como escribas em vossas tribos. Nesse mesmo tempo dei esta ordem aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um deles, com seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, devereis apresentá-la a mim para que eu a ouça. É assim que naquele tempo vos ordenei tudo o que devíeis fazer. Depois partimos de Horebe para atravessar este vasto e terrível deserto que vistes, do monte dos amorreus, como nos havia ordenado o Senhor nosso Deus, e chegamos a Cades-Barnê. Eu vos disse então: eis-vos chegado ao monte dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te entrega a terra. Subi e possuía. E como prometeu o Deus de teus pais, não tenhas medo, não te assustes. Vós vos aproximastes de mim e disseste:
Enviemos homens adiante de nós para que explorem a terra e nos informem por que caminho devemos subir e para que cidades devemos ir. Vosso parecer agradou-me, e escolhi dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas e chegaram ao vale de Escol, explorando a terra. Tomaram consigo frutos da terra e nos trouxeram, dizendo: a terra que nos dá o Senhor nosso Deus é boa, mas não quisestes subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento de nosso Deus. E murmurastes em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio, e é por isso que nos tirou da terra do Egito, para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem, quando nos disseram ter visto um povo maior e de estatura mais alta que a nossa, e que cidades grandes e fortificadas, cujos muros se elevavam até o céu. E vimos até mesmo os filhos de Enassim por lá. Eu, porém, vos respondi: não vos assusteis, nem tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá Ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos no Egito. E no deserto tu mesmo viste como o Senhor teu Deus te levou por todo o caminho por onde andaste, como um homem costuma levar seu filho até que chegasses a esse lugar. E apesar disso, não tivestes confiança no Senhor vosso Deus, o qual, procurando-vos um lugar onde acampar, marchava diante de vós no caminho, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, e de dia na nuvem. O Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez esse juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu, com juramento, prometi dar a vossos pais, exceto Calebe, filho de Jefoné. Este haverá, e eu a darei a ele e a seus filhos o solo que pisou, porque cumpriu a vontade do Senhor. Até contra mim se irritou o Senhor por causa de vós. Tu tampouco, disse-me ele, entrarás nessa terra. E Josué, filho de Num, que ali entrará também. Anima-o, pois é ele que introduzirá Israel na possessão da terra. Vossos filhinhos, dos quais dissestes que seriam a presa do deserto, e vossos filhos, que ainda hoje não sabem distinguir o bem do mal, esses entrarão. A eles darei a terra e a possuirão. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. Vós respondeste-me: pecamos contra o Senhor, vamos combater como o Senhor nosso Deus nos ordenou. E quando cada um de vós, tomando suas armas, vos dispusestes inconsideradamente a marchar sobre o monte, o Senhor disse-me: dize-lhes não subais, não entreis em combate algum, porque não estou no meio de vós. Se o fizerdes, sereis vencidos pelos vossos inimigos. Em vão vos referi todas essas palavras. Não me ouvistes, e tivestes a presunção de subir ao monte, a despeito das ordens do Senhor. Então os amorreus que habitavam nessa montanha saíram contra vós, perseguiram-vos como abelhas e retalharam-vos desde Seir até Ormá. Voltando, chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu os vossos clamores, nem vos inclinou os seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo em Cádiz, como o sabeis. Senhor, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não repetir o erro desse povo. Ajuda-nos a não desconfiar do seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a não queremos resolver as coisas por nós mesmos, a não sermos murmuradores, reclamadores, que não reconhecem, não valorizam a tua ação, Senhor. Que o teu Espírito venha sobre nós. Amém. Nós lemos o livro de Números, né? Que apresenta o censo, gente, no deserto. Nós vimos um estimado ali de 1 milhão de pessoas vivendo com Moisés, né? E eles fez o censo para mostrar os homens que eles tinham apto à guerra, né? E mais uma vez fez memória das tribos, né? Você vê que tudo gira em torno das tribos. É uma maneira de Deus falar: eu estou honrando a aliança que eu fiz, né? Gente, aproximadamente 1 ano eles estavam ali prontos, né? Para entrar na Terra Prometida. Mas como eu disse,
pela desobediência, pela reclamação, pela murmuração, pela falta de confiança, 1 ano se tornou 40. E muitos daqueles, Deus disse, Moisés aqui está relembrando, né, em Deuteronômio 1 o que aconteceu. Muitos daqueles que reclamaram e falaram que eles são gigantes, Deus nos odeia, eles vão morrer no deserto, Deus prometeu. Porque, gente, veja bem, esse povo, eles tinham visto o mar vermelho se abrindo, eles tinham visto pão caindo do céu, eles tinham visto carne caindo do céu, eles tinham visto água saindo da rocha, eles tinham visto a morte dos primogênitos do Egito, as 10 pragas. Eles tinham visto Deus os conduzindo de dia com a nuvem e à noite com o fogo sobre o acampamento. Eles tinham visto Deus usando Moisés, mas mesmo assim eles escolheram não acreditar. Apesar de eles terem saído da escravidão, a escravidão ainda estava dentro deles, né? Deus tinha dado a lei àquele povo com um ato de misericórdia, né? Mas sabendo que o coração deles era fraco. E Deus nos dá a sua lei. E quando a gente falha, Ele quer que a gente reconheça que a gente falhou e peça perdão, né? Volte para Ele, se arrependa no sacramento da confissão. Mas cuidado com a murmuração e com a reclamação. A reclamação, a murmuração, o vício de ficar vendo só o que é ruim, isso faz você andar muito para trás. Como eu disse, nós começamos hoje um novo período. Você tem aí a tarefinha de ler o Salmo 84, né? Depois que a gente sair aqui. Mas você percebeu que nesses primeiros tempos, né? A criação, o êxodo e a saída do Egito, né? Agora o deserto, nós estamos trabalhando só os primeiros 5 livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco, né? Do grego Pentatekos, que significava 5 partes, né? É composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que a língua hebraica é chamado de Torá, né? Quais são esses 5 primeiros livros da Bíblia, gente? O Gênesis, Deuteronômio, Números, Levítico e Êxodo. Nós estamos lendo mais esses 5 livros, né, nesse tempo. E agora, nesse novo período, também vamos trabalhar bastante Deuteronômio e Números. Aqui está grande já o podcast, mas como hoje é o primeiro dia do novo período, eu acho que é importante eu dar um pouco de explicação acerca disso. O Êxodo, gente, é o livro que conta, né, a história da saída do povo de Israel do Egito. Nós lemos, né, no período anterior, né, depois de 430 anos de escravidão. Fala do nascimento de Moisés, como a gente já viu. O Levítico é basicamente um livro teocrático, né, um livro de caráter legislativo, né, fala dos sacrifícios, das leis, como a gente já leu. Números é um livro de interesse histórico, fornece detalhes acerca das rotas dos israelitas no deserto, seus acampamentos, o recenseamento, a história da jornada do Sinai, Monte Sinai até Moabe, etc., né? O Deuteronômio contém os discursos de Moisés ao povo no deserto, né, durante o êxodo, seu êxodo do Egito à terra prometida por Deus. Esses discursos do Deuteronômio, né, reforçam a ideia de que servir a Deus não é apenas seguir a sua lei, né, mas é dar a Ele o seu coração, né? E o Gênesis, né, o primeiro livro ali da Bíblia, não na ordem histórica, né, mas na ordem narrando os acontecimentos, fala da criação do mundo na perspectiva judaica, né, passando pelos patriarcas até a fixação, né, no Egito, a história de José. O Gênesis, segundo a fé judaica, é o princípio, né, da criação de tudo. Então, só para você entender um pouco o que é a lei, né? Quando se fala lei ou a Torá, quer dizer o Pentateuco, nesses 5 primeiros livros. Dê sobre você a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Escreva aqui o que você entendeu, o que ficou forte para você. Tá? Se você é novo, nova, se inscreva no canal. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui, a partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa família. Parte da nossa